dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje o número 333, e nós vamos continuar meditando a respeito das infalíveis promessas de Deus para a nossa vida. Hoje nós temos um dia nublado, já saiu o sol, agora está nublado, mas nós estamos aqui e hoje nós vamos meditar sobre o tema Ouvindo a Sua Voz. Alguém já lhe disse que Deus falou comigo? Você já perguntou como sabia que Deus estava falando com ele? Mas muitas vezes nós não queremos demonstrar que não estamos tão familiarizados com a voz do Senhor. Ficou então em silêncio, porém desejando saber como é chegar a um contato tão íntimo com Deus? Em Isaías capítulo 30, versículo 21, nós temos uma promessa de Deus para os seus filhos, que diz assim: E os teus ouvidos ouvirão a voz. Algumas traduções dizem a palavra por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele. E os teus ouvidos ouvirão a voz por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele. Se você é como eu e deseja conhecer a vontade de Deus e andar nos seus caminhos, mas como nós podemos então reconhecer a voz de Deus e o caminho que Ele quer que nós andemos? O restante desse versículo, ele nos diz assim: sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Então vamos lá, versículo completo. E os teus ouvidos ouvirão a voz por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele. Sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Isso nos traz um princípio muito importante. Deus tem caminhos retos para os seus filhos. Aprender a distinguir a voz de Deus exige tempo e exige prática. Elias, ele queria ouvir a voz de Deus. Ele estava deprimido, exausto, com medo por sua vida. E então, eis que passava um grande vento, vento que fendia os montes e quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio fogo. Porém, o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em uma capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia: Que fazes aí, Elias? Deus, ele geralmente fala com voz mansa e delicada, inaudível. Ele conversa com a nossa alma, conversa com os nossos pensamentos. O segredo de ouvir a voz de Deus está em procurar conhecê-la. Então, quando as conversas da alma tiverem lugar, você saberá distinguir entre a voz de Deus, a sua voz e a voz do inimigo. Deus, primeiro, ele revela a sua presença a Elias, em sua grandeza e em seu poder, através do vento, do terremoto e do fogo. Mas ele não falou desta posição. Ele falou na intimidade, bem próximo a Elias, com uma voz mansa e delicada, mostrando que ele é Deus, que se comunica por meio de uma voz suave e tranquila, bem como
por manifestações poderosas. Elias escondeu o seu rosto em sinal de vergonha, por ter sido tão covarde em fugir do seu dever, quando ele tinha um Deus com tanto poder para ficar ao seu lado. O vento, o terremoto e o fogo não fizeram com que ele escondesse o rosto, mas a voz suave, sim. Ele ficou à entrada da caverna, pronto para ouvir o que Deus tinha a lhe dizer. No versículo 15, o Senhor lhe diz: vai e volta pelo teu caminho. Deus lhe envia uma instrução do que ele deveria fazer neste novo caminho, nesse novo tempo. Para conhecer a voz de Deus e o caminho em que devemos andar, é preciso que nós nos ponhamos quietos algum tempo diante dele, para saber que ele é Deus. A seguir, diga-lhe que quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que mora em nós, é ele que nos ensina o caminho que devemos andar. E ele fala conosco, mas nós precisamos da disciplina do silêncio para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos ter comunhão com ele. E nós devemos também nos lembrar que Deus, quando fala, ele jamais contraria a sua palavra. Se você deseja ouvir a voz do Senhor, precisa entregar a sua vida a Deus para viver uma vida de intimidade com Ele, porque Ele deseja revelar a você os seus maiores segredos. Salmo 25:14 nos diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Hoje mesmo, comece a disciplinar a sua alma, seus pensamentos, seus sentimentos. Aquiete-se e peça ao Espírito Santo de Deus para falar com você aquilo que Deus tem, qual é a vontade de Deus para a sua vida e qual o caminho que você deve andar. Deus tem caminhos retos para os seus filhos. Davi falava: guia-me, Senhor, por caminhos planos. Então, que Deus abençoe você. E até amanhã com o nosso devocional Florescer.